E se eu te dissesse que uma das profecias mais temidas do livro do Apocalipse pode estar se cumprindo diante dos nossos olhos e quase ninguém percebeu? Meus irmãos, o que vou revelar hoje é algo que está deixando o mundo espiritual em alerta. Uma notícia real, confirmada, que carrega um simbolismo tão forte que nenhum crente pode ignorar. O Papa Leão XIV, sim, o novo líder máximo da Igreja Católica, recebeu nesta semana um cavalo branco. Mas não é um cavalo qualquer. É um animal de linhagem real, nascido do cruzamento de um cavalo americano com uma égua da princesa da Jordânia. E o nome dele, traduzido do grego, significa o primeiro. Agora, pare e pense comigo. O primeiro, o cavalo branco. E no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2, está escrito: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Será coincidência? Ou será que estamos vendo o espírito do primeiro cavaleiro do Apocalipse se manifestar sobre a terra? O que está acontecendo neste momento não é apenas uma cerimônia simbólica. Há algo oculto nisso, algo que mexe com os céus e a terra. Este cavalo branco entregue ao Papa pode representar muito mais do que um presente diplomático. Pode ser o prenúncio de um movimento espiritual que a Bíblia já havia anunciado há quase 2000 anos. Hoje, o Espírito Santo quer abrir os seus olhos para entender o que realmente está por trás desses acontecimentos. Há um poder oculto, um sinal profético, um segredo espiritual que poucos estão percebendo. Um sinal que divide o mundo entre os que estão despertos e os que estão dormindo espiritualmente. Durante os próximos minutos, nós vamos mergulhar juntos nas Escrituras, nas profecias e nos acontecimentos recentes. E você vai entender como tudo isso se conecta com o plano profético de Deus. Vamos falar sobre o cavalo branco de Apocalipse, sobre os falsos acordos de paz, sobre a movimentação do espírito do anticristo e sobre o que isso tudo significa para nós, que aguardamos o arrebatamento da igreja. Se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acaso. O Espírito de Deus te trouxe aqui. Há algo que Ele quer te mostrar e que talvez mude a forma como você enxerga os sinais do fim. Por isso, antes de começarmos este estudo, eu quero que você comente aqui abaixo a frase: Paz do Senhor. Essa é a forma como os guerreiros espirituais deste canal se reconhecem. Escreva Paz do Senhor nos comentários para que eu saiba que você faz parte dos que vigiam, dos que esperam, dos que não dormem enquanto o mundo espiritual se move. E aproveita também e já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Você talvez não saiba, mas este canal é o alimento espiritual de muitos irmãos que não têm uma igreja próxima. E cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é uma forma de manter viva esta obra que leva a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Então escreva agora Paz do Senhor, curta, compartilhe e prepare o seu coração, porque o que vem a seguir é forte. Nos próximos minutos, nós vamos entender o significado espiritual do cavalo branco, a figura do falso profeta, o avanço dos acordos de paz enganosa e como o espírito do anticristo já está se manifestando no mundo. O que aconteceu com o Papa Leão XIV pode ser o início de um novo tempo profético, e você precisa discernir o que o céu está revelando. Este é um alerta espiritual, um chamado para despertar, porque o que está por vir já começou. Agora, respire fundo, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E se prepare. O nosso estudo profético começa agora. O primeiro selo e o cavaleiro branco, Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2. O texto diz:
E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E este é o primeiro selo, o início da abertura dos mistérios do Apocalipse. E é justamente aqui que muitos se confundem, porque o cavalo branco parece representar algo puro, algo bom, algo semelhante à própria figura de Cristo. Mas o que João viu não foi o retorno do Messias. Foi a manifestação de um espírito de engano, um cavaleiro que vem com aparência de luz, mas que carrega dentro de si a semente da mentira. Observe os detalhes. Ele vem montado em um cavalo branco, o símbolo da pureza e da paz. Ele tem um arco, mas o texto não menciona flechas. Isso significa que ele conquista sem guerra aberta, conquista através da diplomacia, da palavra, da aparência de paz. E recebe uma coroa, o sinal de autoridade, mas não uma autoridade dada por Deus, e sim permitida dentro do plano profético do fim. Meus irmãos, prestem atenção. Quando um líder mundial, revestido de autoridade religiosa, recebe um cavalo branco diante das nações, é impossível não lembrar dessas palavras. Deus está nos mostrando que o espírito do primeiro cavaleiro está se movendo novamente. Este cavaleiro representa a falsa paz, a paz enganosa que precede a destruição. A mesma que Paulo mencionou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Não é exatamente isso que estamos vendo hoje? Discursos de reconciliação, tratados de paz entre nações que sempre estiveram em conflito, promessas de união global em nome da humanidade, da fé e da fraternidade. Mas por trás dessa fachada de harmonia, o inimigo está preparando o terreno para a sua maior mentira, a paz sem Cristo. E o que mais impressiona é o nome desse cavalo. Em grego significa o primeiro. E o primeiro cavalo do Apocalipse é justamente o branco. Coincidência? Ou cumprimento profético? Deus não nos chamou para o medo, mas para o discernimento. Tudo o que está acontecendo, irmão, é um teste espiritual para a igreja. O cavalo branco é o símbolo do falso messianismo, do engano espiritual que tentará substituir a verdade de Cristo por uma fé global, ecumênica e sem arrependimento. É o início de uma preparação mundial para a chegada daquele que será recebido como o Salvador da humanidade, mas que, na verdade, será o Anticristo. O Papa Leão XIV, ao receber esse cavalo, pode nem imaginar o peso espiritual do gesto que se cumpriu diante das câmeras. Mas no mundo espiritual, sinais foram liberados. O cavalo branco é a manifestação visível de uma influência invisível. Uma força que tenta unir religiões, apagar fronteiras da fé e colocar todos debaixo de uma única bandeira, a da falsa paz. Preste atenção, irmão. O cavaleiro branco não vem para destruir de imediato. Ele vem para convencer. Ele vem sorrindo, pregando paz, falando em amor universal, propondo acordos entre povos. Mas por trás desse discurso doce, há veneno espiritual. É o mesmo padrão de Satanás desde o Éden. Ele não veio com espada, veio com palavras. Ele não trouxe morte aparente, trouxe dúvida, trouxe engano. Assim também virá este cavaleiro com arco, mas sem flechas. O arco representa a capacidade de atingir a distância, palavras que alcançam multidões, discursos que parecem inspiradores, mas que desviam a mente da verdade do Evangelho. E a coroa, irmão, a coroa representa o poder terreno, o reconhecimento público, a aclamação mundial. O cavaleiro branco não reinará apenas sobre governos, mas sobre consciências. E aqui está o alerta. O cavalo foi entregue por mãos humanas, mas a permissão foi espiritual.
Deus está permitindo que esses sinais se manifestem para acordar o seu povo, para que os que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Enquanto o mundo aplaude, o céu observa e o inferno se movimenta. O cavalo branco é o anúncio do primeiro selo, o primeiro passo de uma sequência que culminará no juízo sobre a terra. Mas lembre-se, antes que o juízo venha por completo, virá o arrebatamento. Por isso, o Espírito Santo está gritando aos corações atentos: vigiai e orai. Nos próximos minutos, vamos entender como esse símbolo do cavalo branco se conecta com os acordos de paz e a falsa união religiosa que estão surgindo diante de nós. Porque a Bíblia diz que o anticristo fará um pacto de paz com muitos, e será justamente esse pacto que marcará o início da tribulação. Prepare-se, irmão. O segundo bloco nos revelou o cavaleiro branco. No próximo, vamos falar sobre o espírito da paz enganosa que já está agindo nas nações e como isso cumpre passo a passo as profecias de Daniel e Apocalipse. O relógio profético está avançando e quem tem olhos espirituais já está vendo o cavalo branco galopando na terra. A falsa paz e o pacto das nações, meu irmão, minha irmã. Há algo silencioso acontecendo nos bastidores do mundo. Enquanto o povo discute política, economia e crises, líderes das nações se reúnem em segredo, assinando tratados que prometem paz, união e fraternidade mundial. Mas a palavra de Deus já havia nos avisado. Essa paz não viria de Deus, e sim do homem, e seria a porta de entrada para o maior engano espiritual da história. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, está escrito: "E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares." Este versículo fala sobre o pacto do anticristo, o acordo de paz, que trará esperança momentânea às nações, mas que logo se revelará uma armadilha mortal. Daniel viu o futuro e o descreveu como uma falsa trégua, uma aliança que traria descanso aparente, mas seria o início da tribulação. E o que vemos hoje, irmãos, é exatamente o cenário profético sendo preparado diante dos nossos olhos. Religiões se unindo em nome da tolerância, governos propondo um sistema global de controle, homens poderosos clamando por uma nova ordem mundial de paz. Mas esta paz é a mesma do cavaleiro branco, sem Cristo, sem arrependimento, sem cruz. O Papa Leão XIV surge em meio a este contexto, um homem carismático, admirado, defensor do diálogo interreligioso. Recebe um cavalo branco, símbolo da paz e da vitória, diante de líderes do Oriente Médio, e o mundo aplaude. Mas espiritualmente é como se uma trombeta tivesse soado no céu. A profecia de Daniel está se alinhando com o livro do Apocalipse. Entenda, antes que venha a guerra, virá a ilusão da harmonia. Antes que venha o caos, virá o acordo. E o diabo sabe que o coração humano deseja paz. Por isso, ele vai usar o desejo de paz como isca espiritual, levando multidões a confiarem em líderes e sistemas que não vêm de Deus. Daniel viu um líder que firmaria pacto com muitos. João, no Apocalipse, viu um cavaleiro branco que conquistaria sem guerra. E Jesus, em Mateus 24, alertou: "Muitos virão em meu nome dizendo, 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos." 3 profecias, 3 testemunhos, um mesmo aviso. E hoje estamos vendo esses sinais se cumprirem. Perceba o detalhe, irmão. O cavalo entregue ao Papa foi criado por sangue real, vindo de linhagens nobres do Ocidente e do Oriente, América e Jordânia. Isso, espiritualmente, representa a união dos reinos, a tentativa de ligar o Ocidente e o Oriente sob um mesmo ideal de fé. E quando o Papa, vestido de branco, recebe esse cavalo, é como se o mundo dissesse: "Eis o homem da paz."
Mas a Bíblia é clara. O verdadeiro príncipe da paz é Jesus Cristo e nenhum outro. Há um perigo espiritual em acreditar que a humanidade pode alcançar redenção sem arrependimento. E essa é a essência da falsa paz. Uma paz construída sobre diplomacia, mas sem santidade. Uma paz que fala de amor, mas rejeita a verdade. Uma paz que promete união, mas prepara o caminho para o governo do anticristo. Preste atenção, irmão. O anticristo não virá como inimigo declarado de Deus. Ele virá como o salvador que o mundo desejava. E muitos, inclusive dentro de igrejas, o receberão como resposta de oração. Mas será o maior engano de todos os tempos. Por isso, o Espírito Santo está dizendo: vigiai, não confie em toda a mensagem de paz. Não se encante com alianças mundiais que falam em harmonia, mas rejeitam o nome de Jesus, porque esta é a paz do cavaleiro branco, a paz do engano. O profeta Jeremias já denunciava isso séculos antes, quando disse: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Estamos vendo exatamente isso. Feridas espirituais profundas sendo encobertas por discursos políticos e religiosos. O mundo não quer arrependimento, quer conforto, não quer redenção, quer estabilidade. Mas sem arrependimento não há perdão, e sem cruz não há salvação. Por isso, irmão, abra os olhos. A entrega do cavalo branco não é um simples gesto diplomático. É um sinal profético, marcando o avanço da falsa paz predita nas Escrituras. O mundo se prepara para aclamar aquele que trará paz e segurança. E quando isso acontecer, a destruição virá de repente. No próximo bloco, vamos entender quem é o falso profeta e como o seu papel está se manifestando no cenário global. Você vai compreender por que o Apocalipse descreve dois grandes personagens do fim: o anticristo e o falso profeta, e como o espírito deste segundo já opera através de símbolos religiosos, alianças e gestos aparentemente inofensivos. Prepare o seu coração. O cavalo branco já galopa e a falsa paz já está sendo proclamada. Mas os que têm o selo de Deus discernem os tempos. O falso profeta e o engano religioso dos últimos dias. Irmão, irmã, a palavra revela que nos últimos tempos surgirá um poder religioso que seduzirá as multidões. Ele falará de Deus, usará o nome de Cristo, mas não pertencerá a Ele. O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 e 12, diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Veja que João descreve alguém com aparência mansa, semelhante a um cordeiro, mas com voz de dragão. Isto é o falso profeta, o líder espiritual que abrirá caminho para o domínio do anticristo. Ele será o rosto religioso de um sistema que unirá fé e política, espiritualidade e controle. Agora, observe os sinais. Vivemos numa era de unificação das religiões. Há templos que reúnem cristãos, judeus e muçulmanos num mesmo altar, em nome da fraternidade global. Documentos estão sendo assinados, alianças são celebradas, palavras como tolerância e diálogo se tornaram o novo evangelho. Mas por trás dessas palavras bonitas há um projeto espiritual: preparar o mundo para uma fé sem arrependimento, sem cruz, sem o sangue de Cristo. E quando um líder religioso global se torna o centro desse movimento, vestindo branco, recebendo honrarias de reis e príncipes, pregando uma paz mundial, é impossível não ver a sombra da profecia se formando. O falso profeta não nega a religião, ele a mistura. Ele não destrói a fé, ele a dilui. E essa é a estratégia mais perigosa do inferno: confundir a verdade,
para que ninguém mais saiba o que é santo e o que é profano. O Papa Leão XIV, ao receber o cavalo branco, foi saudado como símbolo de unidade e esperança. O mundo o viu como um gesto de paz, mas, espiritualmente, aquilo ecoou como uma preparação profética. Não estamos dizendo que o homem em si é o falso profeta, mas que o espírito que opera nesse sistema já é o mesmo que João viu no Apocalipse. O espírito da religiosidade sem arrependimento, da fé sem obediência, do amor sem verdade. Jesus alertou em Mateus 24, verso 11: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Note que ele disse muitos. O engano não será localizado, será global. O falso profeta dos últimos dias não virá com um novo credo, mas com uma proposta de união. Ele dirá: todos os caminhos levam a Deus. Ele dirá: o importante é amar. Ele falará de justiça social, de paz mundial, de bondade universal. E o mundo aplaudirá. Mas os que conhecem a palavra discernirão a mentira escondida. O amor sem arrependimento não salva, e a fé sem santidade é morta. O Apocalipse diz que essa segunda besta faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Em outras palavras, a religião será usada como instrumento de adoração ao sistema do anticristo. Por isso, todo o movimento de unificação das crenças, de dissolução das diferenças doutrinárias, é um ensaio profético. O falso profeta prepara o palco, o anticristo entra em cena. Pense nisso, o cavalo branco foi dado como símbolo de pureza, mas o Apocalipse descreve esse cavalo como sinal de falsa vitória. Da mesma forma, o falso profeta virá revestido de pureza. Palavras suaves, gestos bondosos, aparência de santidade. Mas o seu interior estará tomado por trevas. Ele falará como o dragão. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, chamou isso de operação do erro. Ele disse que Deus permitiria que o engano viesse sobre aqueles que não amaram a verdade para que crescem na mentira. É exatamente o que está acontecendo. O mundo já não quer ouvir a palavra que confronta, quer ouvir a palavra que acaricia. O falso profeta representa o auge dessa sedução espiritual. Ele usará o nome de Deus para legitimar o governo do homem. Usará símbolos de fé para justificar decisões políticas. E dirá ao mundo que todos podem caminhar juntos, desde que abandonem a exclusividade de Cristo. Mas a igreja fiel sabe, Jesus não é um dos caminhos, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando o mundo inteiro disser, finalmente estamos em paz, os céus dirão, a hora chegou. Irmão, irmã, esse é o tempo de discernir. Não acredite em todo o espírito. Não se deixe levar pela aparência da bondade. Ore, jejue, busque a palavra, porque o engano será tão sutil que até os eleitos, se possível fosse, seriam enganados. O falso profeta já trabalha na mente e no coração de milhões, transformando a fé em religião sem cruz. Mas os verdadeiros servos de Deus reconhecem a voz do bom pastor e não seguirão estranhos. No próximo bloco, falaremos sobre o espírito do anticristo, o poder político e espiritual que se levanta por trás dos acordos de paz e da religião unificada. Você vai entender como o sistema global está sendo preparado para o domínio final descrito nas Escrituras e o que a igreja precisa fazer para permanecer firme até o arrebatamento, porque o tempo está acabando. O espírito do anticristo e o governo das nações. Irmão, irmã, há uma força invisível se movendo entre as nações. Ela sopra nas assembleias políticas, influencia discursos, molda leis e controla mentes. A Bíblia a chama de o espírito do anticristo. O apóstolo João advertiu, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos.
por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18. Este Espírito não é apenas uma pessoa, é uma influência espiritual, um sistema que prepara o mundo para a chegada de um governante global. Ele age por meio de ideologias, de promessas de paz, de líderes carismáticos que falam de esperança, mas rejeitam a soberania de Cristo. Quando João viu o cavaleiro branco, ele não viu o Cristo glorificado, mas um impostor. O anticristo virá como imitador, apresentando-se como salvador do mundo. Ele não começará como inimigo declarado da fé, mas como defensor da humanidade. Prometerá resolver guerras, crises econômicas, fome e desigualdade. Terá a resposta que todos desejam ouvir, e o mundo o seguirá. Veja, irmão, como tudo está sendo preparado. Hoje as nações clamam por uma autoridade central, por um líder capaz de unir o planeta. Crises globais exigem soluções globais. É assim que o sistema se ergue. Em meio ao caos, surge o homem da ordem. E este homem, segundo as Escrituras, será o anticristo. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, lemos: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. O anticristo virá com aparência de justiça, mas seu coração será de blasfêmia. Ele mudará tempos e leis, e já estamos vendo isso acontecer. Leis sendo reescritas, valores sendo invertidos, princípios cristãos sendo ridicularizados. A cada nova cúpula internacional, fala-se menos em Deus e mais em consciência global. A fé está sendo substituída pela filosofia do homem. E a Bíblia diz que quando o homem se exalta acima de Deus, o juízo se aproxima. Repare como os símbolos se conectam. O Papa Leão XIV, ao receber o cavalo branco, é exaltado como mediador entre as nações, uma voz de paz num tempo de incertezas. Ele fala ao Oriente e ao Ocidente, exatamente como a profecia dizia: firmará um concerto com muitos. A terra inteira observa e aplaude, mas poucos percebem a engrenagem espiritual por trás disso. O anticristo não governará sozinho. Ele terá um braço político, representado por impérios e governos, e um braço espiritual, representado pela religião global. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavalo branco, abre o caminho para o poder político e religioso se unirem. A falsa paz é a semente, o governo mundial é o fruto. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4: "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus." A apostasia, o abandono da fé verdadeira, já está acontecendo. Igrejas se adaptam ao mundo para não perder membros. A palavra é trocada por discursos motivacionais. O pecado é renomeado de liberdade. Este é o terreno fértil onde o espírito do anticristo floresce. Ele se disfarça de progresso, de inclusão, de compaixão. Mas por trás de tudo há uma estratégia espiritual: substituir Cristo pelo homem. O anticristo será o auge desse projeto, o homem exaltado como Deus. E todos que amarem o conforto mais do que a verdade se renderão a ele. Por isso, irmão, a igreja precisa despertar. Não é hora de viver distraído, discutindo doutrinas pequenas, enquanto o relógio profético avança. O mundo já está sendo preparado para receber o governo do anticristo. Ele controlará economia, comunicação, religião e política. Tudo será centralizado. E quando disserem, ninguém pode comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, saberemos que o tempo chegou. Mas antes disso, o Espírito Santo ainda está chamando os fiéis a se posicionarem. Quem for de Cristo, permaneça em Cristo. Quem for de Deus, não se dobre diante da idolatria do sistema. Porque quando o espírito do anticristo se levantar em poder,
Só os que estiverem firmes na palavra resistirão. Irmão, o cavalo branco já corre nas nações. As alianças estão sendo firmadas, as vozes estão se unindo e o palco está quase pronto. Mas há uma boa notícia. O Espírito de Deus ainda habita na terra, e enquanto ele estiver entre nós, o mal não pode agir plenamente. Por isso, mantenha sua lâmpada acesa. Não se deixe enganar pelo brilho da falsa paz. O verdadeiro rei virá sobre as nuvens, não montado em cavalo diplomático, mas em fogo e glória, para reinar eternamente. No próximo bloco, falaremos sobre a apostasia e o esfriamento da fé, os sinais dentro da própria igreja que confirmam que o espírito do anticristo já encontrou espaço entre os que deveriam guardar a verdade. O Senhor está falando à sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça. A apostasia e o esfriamento da fé na igreja dos últimos dias. Irmão, irmã, o maior sinal de que o fim se aproxima não está lá fora, está dentro da própria igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, advertiu: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. A apostasia não começa de repente. Ela começa devagar, com pequenas concessões. Começa quando a igreja tenta ser aceita pelo mundo. Quando o púlpito substitui o arrependimento por palavras doces. Quando o pecado é disfarçado de fraqueza e a santidade é vista como fanatismo. E assim, passo a passo, o fogo do altar se apaga. Vivemos um tempo em que muitos se dizem cristãos, mas poucos estão dispostos a carregar a cruz. É um cristianismo sem renúncia, sem temor, sem compromisso. A fé se tornou um espetáculo e o altar um palco. Pregadores competem por aplausos e não por almas. E as ovelhas cansadas vagam em busca de mensagens que as façam se sentir bem, não mensagens que as transformem. Irmão, isso é apostasia. É o esfriamento espiritual que Jesus previu em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Repare, o texto não fala do amor do mundo, mas do amor dos que creem. O amor de muitos dentro da igreja se esfriará. Por quê? Porque o pecado se tornará comum, normal, aceitável. As pessoas não mais sentirão vergonha do erro e o arrependimento será visto como fraqueza. Hoje vemos igrejas onde se fala mais de sucesso do que de salvação, onde o evangelho é pregado como caminho para a prosperidade e não como caminho para a eternidade, onde o nome de Cristo é usado, mas o senhorio de Cristo é rejeitado. E é neste cenário que o espírito do anticristo encontra espaço, porque ele se alimenta da mornidão espiritual. A Bíblia diz em Apocalipse 3,16: mas porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma advertência severa. Jesus está dizendo: eu prefiro que sejas frio do que morno. Porque o morno é aquele que pensa que está bem, mas está distante da verdade. A apostasia é o prelúdio da queda espiritual global. E veja, irmão, como tudo se encaixa. O Papa recebe o cavalo branco, símbolo de falsa paz e religiosidade aparente. O mundo aplaude. E ao mesmo tempo, a igreja enfraquece. As multidões se distraem com o espetáculo, enquanto o inimigo infiltra suas sementes. O esfriamento não vem de fora. Ele nasce quando o crente perde o foco da eternidade. Quando deixa de orar, quando troca a Bíblia pelo entretenimento, quando a presença de Deus já não causa temor, mas tédio. É quando os olhos espirituais se fecham e o coração se torna morno. Jesus contou uma parábola sobre 10 virgens. Todas esperavam o noivo, todas tinham lamparinas, mas apenas 5 tinham azeite suficiente. Quando o noivo chegou, as lâmpadas das nécias se apagaram e a porta se fechou. Assim será com esta geração. Muitos dizem: Senhor, Senhor, mas não tem azeite.
têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Irmão, o Espírito Santo está alertando. Não se acostume com o pecado, não se conforme com a apostasia. Volte a orar com lágrimas, busque a santidade. A chama precisa ser reacendida agora, porque o tempo está acabando. Cada gesto, cada evento, cada sinal aponta para a aproximação do fim. Enquanto o mundo fala em união, o céu fala em separação. Enquanto o mundo busca paz temporária, Deus está preparando a sua igreja para a eternidade. Mas apenas os que estiverem firmes na palavra serão arrebatados. A apostasia é o sono profundo antes da tempestade, e o Espírito está gritando: acorda, igreja. É hora de limpar o altar, de voltar à palavra, de deixar o Espírito Santo restaurar o primeiro amor. No próximo bloco, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. A promessa gloriosa para aqueles que não se contaminaram com o mundo, os que guardaram a fé e esperam o retorno do Cordeiro. Você vai entender por que o arrebatamento é o grande divisor entre os que vigiam e os que dormem, e como o Espírito Santo está preparando os escolhidos em silêncio, enquanto o mundo celebra a falsa paz. O tempo da apostasia está cumprido. Agora vem o tempo do despertar. O arrebatamento e o despertar da igreja fiel. Irmão, irmã, há uma promessa que sustenta a esperança dos santos desde o primeiro século. Uma promessa que nenhum império, nenhuma perseguição, nenhuma mentira conseguiu apagar. O arrebatamento da igreja. Jesus disse em João 14, versículos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas palavras não são metáfora, são a certeza de que o noivo voltará para buscar a sua noiva. E esta noiva é a igreja, não a instituição, mas os fiéis, os lavados no sangue do Cordeiro, os que guardaram a fé mesmo em meio ao caos. Enquanto o mundo celebra a falsa paz, o céu prepara o som da trombeta. O arrebatamento será o maior evento da história da humanidade. Um acontecimento repentino, sobrenatural e irresistível. Num piscar de olhos, os fiéis desaparecerão. Os que permaneceram fiéis serão transformados, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Mas antes que esse som ecoe nos céus, o Espírito Santo está despertando os corações. É o chamado do despertar da igreja fiel. Em meio à apostasia, ele ainda encontra remanescentes. Homens e mulheres que oram em silêncio, que choram aos pés da cruz, que resistem às pressões do mundo. Eles são o azeite nas lâmpadas das virgens prudentes. Eles são a chama que não se apaga mesmo quando a escuridão aumenta. O arrebatamento é a grande separação. Os que vivem para Cristo serão levados, os que vivem para o mundo ficarão. E é por isso que o inimigo tem feito de tudo para distrair os filhos de Deus. Televisão, redes sociais, prazer, riqueza, ansiedade. Tudo isso são instrumentos para enfraquecer o espírito e adormecer a fé. Mas os que ouvem a voz do Espírito sabem que é hora de despertar. Jesus disse em Mateus 24, 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Veja o cenário profético. O cavalo branco corre pelas nações, a falsa paz é proclamada, o espírito do anticristo se move, e a fé de muitos se esfria. Mas em meio a tudo isso, o Espírito Santo está sussurrando aos corações: prepara-te, igreja, o noivo está vindo. O arrebatamento não é um mito, é um plano divino. Quando o primeiro selo for aberto completamente, quando o cenário estiver preparado para o domínio do anticristo, o povo de Deus será retirado.
Os fiéis não passarão pela ira, porque foram lavados pelo sangue que venceu a ira. Os que amam o mundo ficarão para testemunhar o caos. Os que amam Cristo serão levados à glória. Imagine, irmão, o som da trombeta rasgando os céus. Imagine as ruas vazias, os noticiários confusos, os governos em pânico. O mundo tentará explicar o desaparecimento dos santos, mas não haverá explicação humana para o que é espiritual. O arrebatamento será a linha que separa a misericórdia do juízo. Por isso, desperta. Não deixe que o comodismo te encontre adormecido. Não viva uma fé de aparência. Ore, jejue, leia a palavra, porque o Senhor virá quando muitos não esperarem. Lembre-se das palavras de Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O arrebatamento é para os que perseveram. É para os que guardam o testemunho. Para os que não se curvaram à idolatria, ao pecado e à apostasia. Irmão, você foi chamado para este tempo, não para temer, mas para brilhar. Enquanto o mundo mergulha nas trevas da enganação, a luz de Cristo brilha através dos fiéis. Deus está levantando intercessores, profetas, pregadores, pessoas simples que serão testemunhas do seu poder até o último segundo. O despertar da igreja fiel é a última chamada antes da trombeta. O Espírito Santo está separando os que o amam de verdade. Não é mais tempo de brincar com o Evangelho, é tempo de santificar o coração e vigiar. Porque a trombeta está prestes a soar, e quando soar, não haverá mais tempo. O cavalo branco já cavalga, o falso profeta já fala, o mundo clama por paz e o noivo se aproxima. No próximo bloco, falaremos sobre os sinais celestes e a contagem profética dos tempos, os indícios que mostram que a linha final da profecia está prestes a ser cruzada. Você vai entender como a natureza, as nações e até o céu declaram: Ele está voltando. O arrebatamento é certo, mas o preparo é individual. Sinais celestes e a contagem profética do fim. Irmão, irmã, Jesus foi claro quando disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21:25. Os céus estão falando, a criação está clamando, o universo inteiro está anunciando o que o mundo insiste em ignorar. O tempo está se cumprindo. A cada eclipse, a cada terremoto, a cada mudança climática fora do comum, o relógio profético dá mais um passo. Deus está falando através da natureza, e quem tem ouvidos espirituais entende. Há poucos anos tivemos uma sequência de luas de sangue, um fenômeno raro que coincidiu com datas festivas bíblicas, a Páscoa e os tabernáculos. Agora, vemos desastres naturais acontecendo em escala global. O mar ultrapassando limites, o clima enlouquecendo, o sol queimando com intensidade inédita. Não é coincidência, é cumprimento. É o céu chamando a terra para despertar. Os sinais celestes sempre foram o megafone de Deus. Quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou no Oriente. Quando ele morreu, o sol se escureceu. E antes que ele volte, o firmamento novamente testemunhará. O Apocalipse fala de estrelas caindo, de o céu se enrolando como pergaminho, de fenômenos cósmicos que farão os homens desmaiarem de terror. O que hoje o mundo chama de anomalias, a Bíblia chama de sinais. A contagem profética está avançando, e cada evento se encaixa como peça de um relógio divino. O primeiro selo, o cavalo branco, já aponta para o movimento da falsa paz. O segundo selo fala de guerra. O terceiro, de fome. O quarto, de morte. O quinto, de perseguição. O sexto, de abalo nos céus e na terra. Estamos no limiar desses acontecimentos, e os sinais celestes são o prelúdio de algo maior. Lembre-se, o Senhor prometeu que antes de derramar sua ira, avisaria seu povo.
Os sinais são os avisos de Deus, não para assustar, mas para preparar. E o Espírito Santo continua alertando a igreja: não durmas como os demais, mas vigia e ora. O mundo tenta explicar os sinais com ciência. Fala em aquecimento global, em atividade solar, em ciclos naturais. Mas o espiritual discerne que o Criador está movendo os céus para despertar os corações. A Bíblia diz em Romanos 8:22, toda a criação geme e está com dores de parto até agora. São os sinais de um mundo prestes a ser transformado, de uma história prestes a mudar para sempre. Veja como tudo se conecta. Enquanto o Papa Leão XIV recebe o cavalo branco, símbolo da falsa paz, o céu se agita. Enquanto os homens exaltam a diplomacia, a natureza se revolta. Enquanto a humanidade fala em união, a terra geme. É como se o próprio planeta sentisse que o rei está voltando. E Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus 24:33. Ele não disse, quando ouvirdes uma coisa, mas todas estas coisas. São muitos sinais, e todos estão diante de nós. A apostasia dentro da igreja, a falsa paz entre as nações, a fome, a peste, a violência, a imoralidade exaltada, os fenômenos no céu, o amor se esfriando. Tudo aponta para a mesma direção. O fim dos tempos está à porta. A contagem profética não é humana, é divina. Os profetas anunciaram, os apóstolos confirmaram. E agora o Espírito está repetindo. O relógio está marcando os últimos minutos. Mas, para os que estão em Cristo, os sinais não são motivo de medo, são motivo de esperança. Porque cada terremoto, cada lua de sangue, cada abalo é um lembrete. O Rei está voltando. Irmão, não olhe para o céu com temor, olhe com expectativa. Porque aquele que prometeu voltar não tardará. O cavalo branco do engano galopa, mas logo virá o cavaleiro fiel e verdadeiro, montado em outro cavalo branco, não de paz falsa, mas de justiça e juízo. O mesmo Apocalipse que descreve o engano, descreve também a vitória final. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. Os sinais celestes anunciam que esse dia se aproxima. E aqueles que têm o selo do Espírito sabem, o tempo da redenção está próximo. No próximo bloco, falaremos sobre a separação entre o trigo e o joio, o juízo que virá logo após o arrebatamento e o papel da igreja nesse momento decisivo da história espiritual. Você vai entender como Deus está peneirando corações e purificando os escolhidos antes que venha o juízo final. Porque os sinais estão nos céus, mas o verdadeiro despertar precisa acontecer no coração. O julgamento, o trigo e o joio nos últimos dias. Irmão, irmã, o tempo da colheita está chegando. Jesus disse em Mateus 13, versículos 30 e 39, deixai crescer ambos juntos até à ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E o próprio Senhor explicou, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Estamos vivendo o tempo em que Deus está separando o trigo do joio. Não é o tempo de aparência, é o tempo de essência. Não é o tempo de multidões, é o tempo de fidelidade. O Espírito Santo está peneirando a igreja, limpando o campo, provando corações. Durante muito tempo, o joio e o trigo cresceram lado a lado. O joio parece trigo, se move como trigo, fala como trigo, mas não tem fruto. Assim também muitos dentro da igreja têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Cantam, pregam, participam, mas o coração está distante. Deus, em sua misericórdia, esperou, mas o tempo da separação chegou. Veja como as profecias se alinham.
Enquanto o cavalo branco é a imagem do engano, a separação do trigo e do joio é a resposta divina. Deus está dizendo: não posso permitir que o engano permaneça misturado à verdade. Por isso, Ele está permitindo que o fogo da provação venha, não para destruir o trigo, mas para revelar quem realmente é trigo. A perseguição não destrói a igreja, ela purifica. O Senhor permite crises, escândalos, quedas públicas, tudo para expor o que está oculto. O que é falso cai, o que é verdadeiro permanece. O juízo começa pela casa de Deus. E esse juízo não é apenas punição, é separação. Porque antes que o cordeiro volte, o campo precisa estar limpo. Os olhos espirituais precisam ver além da aparência. O joio floresce rápido, mas não produz fruto. O trigo cresce com paciência, dobra-se com o vento, amadurece com o tempo e se inclina diante do Senhor da seara. Enquanto o joio se exalta, o trigo se humilha. Enquanto o joio busca destaque, o trigo busca o secreto. Enquanto o joio se alimenta de aplausos, o trigo vive da presença. É por isso que Deus está permitindo que o mundo entre em convulsão, porque é no abalo que o verdadeiro se revela. Quando tudo se agita, o joio se desespera, mas o trigo permanece firme. Quem é de Cristo não se abala com os ventos da crise, porque tem raízes profundas na palavra. A separação está acontecendo em silêncio. Deus está escolhendo seus ceifeiros, preparando seus guerreiros. Muitos que hoje parecem grandes serão reduzidos a nada, e muitos que ninguém vê serão exaltados diante dos céus. A peneira divina está em movimento, e o juízo não é apenas sobre o mundo, é também sobre cada coração. Jesus disse em Mateus 12:36, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso significa que não há neutralidade. Ou pertencemos ao reino de Deus, ou pertencemos ao sistema do mundo. Irmão, é hora de examinar o coração. Você é trigo ou joio? Você está produzindo fruto ou apenas aparência? A colheita já começou e os anjos estão observando o campo. A separação não é para amanhã, é para agora. E enquanto o mundo fala de paz, a foice celestial já está afiada. O cavalo branco galopa, o falso profeta fala, o anticristo se prepara, e Deus chama seu povo. Sai do meio dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Apocalipse 18:4. O juízo está próximo, mas a misericórdia ainda está aberta. O trigo será recolhido, o joio queimado. A separação é inevitável. E saiba, o Senhor não olha para o exterior, Ele olha para o coração. Muitos estão dentro das igrejas, mas fora da presença. Outros estão isolados, esquecidos, mas queimando de amor por Deus. Estes são o trigo. Estes serão recolhidos no celeiro eterno. Quando o juízo começar, será rápido, será justo, será perfeito. E o mundo verá que Deus nunca perdeu o controle. O trigo será glorificado, o joio será lançado fora, e o campo, a terra, será renovado para a manifestação do reino. No próximo bloco, entraremos no encerramento desta revelação. Vamos falar sobre o chamado final à santidade e perseverança, a promessa aos vencedores e a importância de permanecer fiel até o fim. Será um momento de reflexão e decisão, de quem você escolhe ser diante do fim que se aproxima. Porque o relógio profético está no último minuto e a ceifa já começou. Irmão, irmã, se você chegou até aqui, saiba, você é diferente. Poucos têm fome da verdade. Poucos suportam ouvir uma palavra que confronta, que desperta, que fere o ego para curar a alma. Mas você ficou até o fim. Isso mostra que o Espírito Santo te trouxe aqui por um propósito. Hoje você ouviu sobre o cavalo branco, sobre a falsa paz, sobre o falso profeta e o espírito do anticristo. Falamos sobre a apostasia, o arrebatamento, os sinais celestes e a separação do trigo e do joio.
Tudo isso não foi coincidência, foi um alerta espiritual, um chamado de Deus para que você desperte antes que seja tarde demais. O mundo está se preparando para a chegada do impostor, mas a igreja deve se preparar para o retorno do verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Ele virá sobre as nuvens, com poder e grande glória, e quando ele vier, não haverá mais tempo para arrependimento. O tempo de decidir é agora. Por isso, eu quero que você escreva aqui nos comentários, com fé e coragem, esta frase: Eu sou trigo do Senhor. Escreva isso como uma declaração espiritual. É a maneira de eu saber quem chegou até o fim, quem ouviu esta revelação completa, quem está desperto entre os que dormem. Quando eu ler o seu comentário, saberei que você é um dos escolhidos que permanecem firmes até o último minuto. E se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falar contigo, então não saia deste vídeo sem agir. Curta, comente e compartilhe. Esses simples gestos são como sementes lançadas no campo espiritual, e cada uma delas alcança alguém que precisa ouvir o mesmo alerta que você ouviu hoje. Este canal é mais do que vídeos, é um ministério. É o altar que Deus levantou para sustentar milhares de vidas que não têm uma igreja próxima, que enfrentam perseguição, solidão, dor e dúvidas espirituais. Muitos encontram aqui o alimento que mantém a chama da fé acesa. E se você faz parte desse rebanho, ajude a manter esta obra viva. Se Deus tocar no seu coração, torne-se membro deste canal. Com uma contribuição simples, você ajuda a levar a palavra a quem não tem acesso, a quem vive na escuridão e clama por esperança. Você não estará apoiando um homem, estará investindo no reino de Deus. E se você já é membro, que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Você é um pilar que sustenta esta missão, e cada vídeo, cada alma alcançada é também fruto da sua fidelidade. Agora, feche os olhos por um instante e agradeça. Agradeça porque o Espírito Santo ainda fala. Agradeça porque você ouviu e entendeu. E diga: Senhor, desperta-me. Guarda-me como trigo em meio ao campo deste mundo. Não permitas que eu me perca entre os enganos do fim. Louve a Deus por este dia, pela palavra e pela oportunidade de ouvir o que muitos ignoram. Agradeça por ainda haver tempo para se preparar, porque o relógio profético continua avançando, mas o Espírito Santo ainda está chamando os escolhidos. E quando o cavalo branco do engano se exaltar, lembre-se, há outro cavaleiro vindo, o fiel e verdadeiro, e com ele virão os exércitos celestiais. Ele julgará, reinará e enxugará toda lágrima dos olhos dos que permaneceram fiéis. Então, irmão, mantenha a fé, não desista, vigie, santifique-se e continue firme, porque o Rei está voltando. Comente: Eu sou trigo do Senhor, e que esta frase seja o selo da tua fidelidade. Se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça conosco nas próximas mensagens, porque cada vídeo é uma nova revelação, uma nova oportunidade para fortalecer o espírito e discernir os tempos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, te envolva e te mantenha firme até o grande dia. Agora, louve ao Senhor. Agradeça por esta palavra, por este alerta, por este despertar, porque Deus acabou de falar contigo. E se Ele falou, é porque ainda há tempo. A Ele seja a glória, o poder e o domínio para todos sempre. Amém.